Olá pessoal, boa noite a todos, espero que todos estejam bem mais uma vez aqui. Meu nome é professor Oscar, você já tem nos acompanhado aqui na Oscar Cursos e Treinamentos. Tem sido um prazer estar com vocês, proporcionando um curso de segunda fase, rápido, batidão, matéria pra caramba, mas fazendo você relembrar e o melhor de tudo, totalmente gratuito aqui no nosso canal do YouTube. Então você só tem que fazer o seguinte: se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar o seu like, tá certo? Nós temos falado alguns dias ao vivo e em outros nós temos colocado as aulas gravadas, mas diariamente você tem tido aí um material e a disponibilidade de você fazer os comentários, o chat fica ativo para você fazer ao vivo, né? E nesse sentido você pode estar interagindo conosco. Você pode estar ali trazendo a sua dúvida para que a gente possa sanar tudo aquilo que ficar um pouco em aberto para você entender, tá bom? Eu vou continuar hoje. Ontem nós falamos sobre as cautelares e continuamos falando sobre as cautelares, sobre o artigo 282 do CPP, mas nós estendemos até as prisões cautelares. Eu recomendei que vocês fizessem a leitura do artigo 282 até o 312. Por quê? Nesses dispositivos nós faríamos uma linha cronológica do início das cautelares, de modo geral, até a prisão preventiva, o auto de prisão em flagrante, e as alterações que entraram com a Lei 12.403 de 2011, tá certo? Então, nós vamos verificar aqui as possibilidades que a prisão preventiva pode ou não ser decretada. Para isso eu quero fazer relembrar, né, o que nós já vimos, utilizando aí o texto da lei. E nós vamos ler sobre a prisão em flagrante. Vamos falar sobre, primeiramente, o artigo 301. Como você deve ter lido, acredito que você já leu ontem, né, ou hoje, então já está fresco na cabeça. Artigo 301 do CPP diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então esse é aquele dispositivo que fala que qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, tá certo? Não é uma exclusividade dos integrantes das polícias ou integrantes das Forças Armadas. O Código de Processo Penal deu a qualquer pessoa, qualquer um do povo, ao flagrar alguém praticando ou logo após praticar uma infração, que ele possa dar voz de prisão. É claro que na prática isso é muito improvável, isso é pouco utilizado, só que ultimamente nós temos visto algumas reações de populares quando flagram pessoas furtando, roubando, ou então praticando algum crime sexual e ali é flagrado. O pessoal, apesar do excesso, é claro que normalmente existe pela revolta ali, né, de prenderem, amarrarem com corrente, baterem bastante na pessoa, mas, de qualquer forma, aquela prisão apresentada à autoridade policial, ela pode sim ser ratificada e reconhecida a flagrância. Veja, quem surpreendeu e efetuou o flagrante, a prisão em flagrante, não foi um policial militar, nem um guarda civil municipal, nem um policial federal, nem um policial civil, qualquer pessoa do povo. O comerciante ali flagrou um indivíduo estourando o vidro de um veículo e foi, imobilizou e deu voz de prisão. Você está preso em flagrante. Chama a guarnição da polícia, que conduz o indivíduo até a presença da autoridade policial, e lá o delegado vai fazer o que entender por bem. Mas o flagrante será válido, beleza? 302. O 302 ele traz
a característica principal da prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É aquela situação na qual, principalmente nos exemplos de livros, mas não é impossível que aconteça, que haja 2 horas de perseguição, que haja um tempo longo de perseguição. Oscar, mas depois de muito tempo tem flagrância? Tem. Ela se iniciou na situação de flagrância e ela vai ter continuidade. Inciso 4º, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Bom, é aquele exemplo também de doutrina, no qual a pessoa é encontrada com a faca, com um líquido aparentando ser sangue, justamente estando sendo procurado alguém que tenha esfaqueado uma pessoa, que tenha matado ou praticado lesão corporal, enfim. Artigo 303. Das infrações permanentes, entende-se o flagrante, o agente flagrante de delito, enquanto não cessar a permanência. Bom, isso é uma questão doutrinária de direito penal material, eu acredito que você já tenha estudado e se lembra. Alguns crimes, no que se refere à consumação, a consumação se dá enquanto não cessar a atividade. Oscar, me dá um exemplo. Tráfico de drogas. Lembra lá dos artigos? Trazer consigo, guardar em depósito, armazenar, distribuir, ainda que gratuitamente, não importa. Então vamos pensar guardar em depósito. O cara comprou 1 quilo de maconha há 1 ano atrás. A polícia vai lá e surpreende ele agora. Oscar, não tem flagrante, ele comprou 1 ano atrás, não importa. Ele tem em depósito. E o tráfico de drogas é um crime permanente. Enquanto ele estiver praticando qualquer um daqueles verbos do artigo 33, no exemplo que eu estou falando, ele está praticando o crime. Então, se 1 ano atrás, suponhamos, hoje é dia 3 de agosto de 2022. Se em 3 de agosto de 2021 ele comprou 1 quilo de maconha e armazenou, no dia 4, dia seguinte, ele estava em flagrância. Dia 5, flagrante, 6 flagrantes, 7 flagrantes. Cada minuto que ele esteve com essa droga em depósito era uma situação de flagrância. É como se o crime fosse praticado a cada minuto em que ele continuar praticando o verbo descrito no tipo penal. Beleza? Oscar, eu quero outro exemplo, não estou convencido ainda. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal. Extorsão mediante sequestro. Mais conhecido como sequestro, mas o correto seria a extorsão mediante sequestro. Enquanto a pessoa estiver cerceada da liberdade, o crime é passível de flagrante. A pessoa foi sequestrada há 3 meses. Foi encontrada somente agora. Chegou lá, quem estiver no cativeiro vai rodar. Flagrante, sem chance. Oscar, mas há 3 meses, não importa. A cada segundo que ela permanecer ali, o crime está sendo praticado novamente. A grosso modo seria isso. Os efeitos, eles são permanentes. Ok? Se você não lembra, vai lá, dá uma pesquisada na doutrina, na letra da lei, pelo Código Penal, sobre os crimes permanentes. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença e vai ser exigido na sua prova, provavelmente. Seja nas questões dissertativas, ou seja para que você identifique tal circunstância na sua peça prática. Vamos seguir. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor da ocorrência. Quem levou ele lá? Normalmente é o policial militar, ou civil, ou PF, guarda, mas, como nós acabamos de ler no 301, pode sim ser alguém do povo. Então, autoridade competente. Veja, eu quero falar uma coisa, pelo amor de Deus.
Não cometa a gafe que eu vou falar agora a essa altura do campeonato. Por favor, pelo amor de Deus. Autoridade policial é delegado de polícia. PM não é autoridade policial. Investigador de polícia não é autoridade policial. Guarda Civil Municipal não é autoridade policial. Agente da Polícia Federal não é. Polícia Penal não é. Eu não estou falando que eles não são agentes públicos revestidos de autoridade. Estou querendo dizer que para efeitos de condução de inquérito, para efeitos de deliberação sobre efetuar ou não a prisão em flagrante, arbitrar fiança, quem conduz a investigação, quem é o chefe da Polícia Judiciária quando da apresentação do flagrante, enfim, é somente a pessoa que exerce o cargo de delegado de polícia civil ou de delegado da Polícia Federal, concursado, aprovado, investido no cargo. Não caia na besteira. Eu, quando era professor num dos melhores, se não o melhor curso jurídico desse país, eu me lembro que um dia na sala, um aluno formado em uma excelente universidade, já na segunda fase, né, tinha vencido, perguntou para o professor, eu estava como assistente, sobre autoridade policial. Ele falou: professor, mas como o senhor está falando de nulidade, porque não foi feito determinado ato pela autoridade policial, e o PM que estava ali não é uma autoridade policial? Não. Para efeitos de Código de Processo Penal, não. Para efeitos da lei, não. Para o que nos interessa, não. Beleza? Só delegado da PF, só delegado da Polícia Civil. Nada mais. Então, a autoridade competente ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo da entrega de preso. Vamos supor que seja policial militar. O delegado de polícia fala: opa, tudo bem, PM? Joia. Ou como eles falam: não, Steve. E aí, Steve, tudo bem? Legal. Steve, o que aconteceu? Policial militar, sargento? O que aconteceu? Nós estávamos patrulhando, vimos uma movimentação aparente de tráfico de drogas. Nós, ao nos aproximarmos, o indivíduo nos viu, saiu correndo, jogou um objeto no meio do mato. Fizemos o acompanhamento, abordamos, trouxemos, ele mostrou, era droga, enfim. Tá, legal. Prendeu alguma coisa com ele? Aprendemos dinheiro trocado, alguns pinos de cocaína, alguns invólucros com maconha, pedras de crack, enfim, cachimbo. Alguma coisa que mostra que se trata de uma traficância. Beleza? Tá bom, assina aqui, entrega o preso. Entregou o preso, como se diz, né? O BO está na mão do delegado. É responsabilidade da Polícia Judiciária a partir de agora. Beleza? Então vamos lá. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Ou seja, o auto de prisão em flagrante, ele vai trazer ali o relato pelo qual o delegado quis prender em flagrante, vai juntar a assinatura e o depoimento do condutor da ocorrência, da testemunha e do acusado. Oscar, se o acusado não quiser falar, não precisa, você já sabe disso. É um direito garantido constitucionalmente que ele se manifeste somente em juízo. E se chegando em juízo não quiser falar, também não fala. E isso não lhe imputará como confissão. Isso é bem importante que você saiba. Ficar quieto não significa, para nós não, quem cala consente. Oscar, sempre achei que era assim, minha avó falava. Esqueça o que sua avó falou, pelo menos agora. Não, esqueça. Quem cala não consente. No nosso caso aqui, quem cala faz uso do direito constitucional de ficar em silêncio. Não é obrigado a produzir prova contra si. Ok? Eu acho uma bela de uma perda de oportunidade. Mas é um direito dele e isso não significa que ele está confessando. Beleza? Vamos lá. Eu não vou ler o restante, até porque eu quero ir direto
ao assunto, no que diz respeito ao centro da nossa conversa hoje, que é a prisão preventiva e o auto de prisão em flagrante com a conversão. O artigo 310 vai dizer o seguinte: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP, do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente: inciso 1, relaxar a prisão ilegal. 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou, inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Eu não vou ler os parágrafos, mas eu quero que você atente para o seguinte: o juiz lavrou o auto de prisão em flagrante, ele tem 24 horas, desculpa, o delegado, aliás. O delegado lavrou o auto de prisão em flagrante, juntou todos esses documentos que eu acabei de falar, ele tem 24 horas para enviar os autos à autoridade judiciária, juiz de direito. Ele não pode ficar segurando lá os caras. Se ele tem muito trabalho, tem perigo de passar as 24 horas? Tem. Se passar os caras, se passar, a prisão se torna ilegal, cabe relaxamento da prisão em flagrante. Nossa, os caras dá problema, mais do que vocês imaginam. Inclusive para a autoridade policial, que vai responder administrativamente perante a polícia na corregedoria. Então, a chance é muito pequena disso acontecer na prática. Falo como advogado criminalista há 15 anos. Quando era tudo físico, a distribuição era feita como? Isso até pouquíssimo tempo atrás. Por que você sempre via viaturas de polícia chegando no fórum todos os dias? Porque tinha que distribuir o flagrante. Chegava aquele carrinho, às vezes o investigador, o agente policial, saía com aquela pilha de processos capa rosa, né? Normalmente era capa cor-de-rosa, ia até lá o cartório distribuidor e pá, distribuía um, pá, pá. Porque aí o distribuidor já mandava para os cartórios e enviar para o juiz. Tem que fazer isso em 24 horas. Se não fizer, o flagrante é ilegal, beleza? Então, tem que mandar em 24 horas. Chegando lá, já falei um pouco sobre isso ontem. Antes da lei 12.403 de 2011, o que acontecia? O juiz via se o flagrante estava formalmente em ordem, no sentido formal. Ficava lá preso. Tentativa de furto simples. Tentativa de furto de calcinha no varal. Tentativa de furto de galinha. Ficava preso. Qual foi a ideia da lei 12.403? A ideia foi, por um primeiro momento, que os crimes com pena até 4 anos e outros requisitos, o próprio delegado pudesse arbitrar a fiança, não tem que ir para o juiz, para o cara ser conduzido para a cadeia, para o CDP, para depois arbitrar a fiança. O próprio delegado pode arbitrar a fiança. O indivíduo vai lá, paga em dinheiro, inclusive, faz um auto de apreensão do valor, entrega um termo comprovando que pagou, e no auto de flagrante, o delegado já encaminha também o dinheiro para ser depositado numa conta do judicial da vara criminal que for distribuído, já informando que foi solto. E outra questão que a 12.403 trouxe é essa, que o juiz não pode mais só ver a formalidade e deixar o indivíduo preso lá. Ele não pode mais fazer isso. O que ele vai fazer agora? Ele vai verificar se tem os requisitos para o cara ficar preso, preventivamente. Se a prisão for ilegal, como nós já vimos, ou passou do prazo, ou o cara confessou mediante tortura, apanhou pra caramba, ou fizeram flagrante dentro da casa dele sem perseguição e sem mandado de busca e apreensão, ou seja, ingressou, houve violação de domicílio, tudo isso torna
a situação ilegal. Não importa quanto tenha de droga lá dentro, quanto tenha de armas. O flagrante é ilegal. Ah, Oscar, mas eu não faço estágio, já eu sei que dá para pedir a prisão preventiva depois. Dá mesmo. Se chegar lá achar um monte de droga, arma e tudo mais, o flagrante é ilegal, mas posteriormente a prisão preventiva deve ser requerida pelo Ministério Público ou representação da autoridade policial. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos. E 3. Conceder liberdade provisória. O artigo 311 começa a falar da prisão preventiva e diz o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Então veja, nós temos ali a lei 7960 de 89, que fala sobre a prisão temporária, que é uma prisão exclusiva para a fase policial, com prazo determinado de 5 dias, se for crime simples, se for crime hediondo, 30 dias. Renováveis uma única vez, por igual período. Passou disso, ou converte em preventiva, fundamentadamente, ou tem que soltar a pessoa. A ideia da temporária é só ajudar o delegado a conseguir provas sem que o indivíduo atrapalhe. Constrange um, chantageia outro, some com prova aqui, beleza? A preventiva ela pode ser decretada tanto na fase policial como na fase judicial. Eu acabei de fazer um tribunal do júri na semana passada, de grande repercussão, e uma das argumentações da acusação era que a ré, quando comunicada sobre o óbito da vítima, demorou 60 dias para comparecer perante a autoridade policial. E isso mostrava que a pessoa não estava nem aí por que tinha acontecido. E eu então fui até os jurados, que a princípio são leigos. Um é bancário, outro é professor, outro é assistente social, outro é balconista. Pessoas do dia a dia normal. E quando eu cheguei ali, eu falei, olha, que interessante. A acusação dizer que o delegado, por 60 dias, aguardou ela comparecer. Eu pergunto, se o delegado achava que ela estava se esquivando de comparecer na delegacia, de ajudar nas investigações, se o delegado achou que ela estava fazendo qualquer coisa para atrapalhar a investigação, por que ele não pediu uma prisão preventiva, ou pelo menos a prisão temporária? Porque ele não tinha elementos, ele sabia que o juiz ia negar. E aí, ficaram sem saber o que falar. Para não contar a vantagem aqui, acabei perdendo, tá? A ré foi condenada. Mas eu quero que vocês entendam. Eu expus para o jurado uma situação na qual o delegado tinha 2 armas para fazer ela comparecer à força. Não é? A prisão temporária ou a prisão preventiva. Em 60 dias não pediu por quê? Porque não tinha elementos. Porque não basta só pedir. Tem que comprovar, no caso concreto, o motivo pelo qual é imprescindível que a pessoa vá presa antes de ter contra ela uma sentença. É por isso que o Brasil, vou abrir um parênteses crítico aqui, é por isso que o Brasil é a 3ª maior população carcerária do mundo. E 40% dessas pessoas nem sentença tem contra elas ainda. Tudo prisão preventiva. Vai jogando na cadeia lá, vai jogando, a justiça não ama, vai deixando eles presos lá. Às vezes a pessoa fica 2, 3 anos presa, quando vem o resultado final, a pessoa é absolvida, ficou presa 2, 3 anos ali. Pra quê? Não tem sentido nenhum.
Então, em qualquer fase da investigação policial do processo penal, cabe prisão preventiva. O juiz pode decretar, a pedido do Ministério Público, do querelante. O que é querelante? Quando você ajuiza uma ação penal privada, por exemplo, numa queixa-crime. A queixa-crime, você pega e contrata o advogado, você ofendido, você vítima, contrata o advogado e ajuiza dentro do prazo decadencial de 6 meses. Tá? Do assistente da acusação ou por representação da autoridade policial. Autoridade policial, acabamos de falar, delegado de polícia. Artigo 312, esse é muito importante que você saiba, porque se cair resposta à acusação, habeas corpus, o próprio ROC, né, o recurso ordinário constitucional, alguma dessas peças você vai ter que tocar no artigo 312. Então, por favor, note e anote, marque, decore as situações em que se autoriza a prisão preventiva. Porque se cair alguma dessas peças, revogação de prisão temporária, revogação de prisão preventiva, habeas corpus, recurso ordinário constitucional, ou mesmo alguma questão a ser tratada junto com a resposta à acusação, você vai ter que saber. Vamos lá? Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência na instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São 4 elementos. 4. Garantia da ordem pública. Isso é uma coisa muito deturpada quando pedem a prisão preventiva. O que é a ordem pública? Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa acusada de tráfico tem uma vida que tudo indica que, se ele realmente estiver envolvido no tráfico, ele continuará traficando enquanto responder ao processo. E a ordem pública fica abalada, concorda? Se a pessoa está traficando, ela está gerando prejuízo à sociedade, porque a droga ela gera um problema de saúde, é uma questão de saúde pública, e como se diz nos despachos dos juízes, e bem verdade o tráfico de droga fomenta outros crimes, porque as pessoas se viciam em cocaína, em crack, muitas vezes começa a cometer outros crimes para sustentar o vício. Então tudo bem, a ordem pública nesse caso, ok. Ou então uma acusação de organização criminosa, consistente, com prova de materialidade, indícios de autoria, está rolando o crime mesmo. Puxa vida, se está claro que a pessoa está praticando o crime, já virou uma empresa do crime, por que eu vou deixar a pessoa na rua? A garantia da ordem pública está abalada se ela ficar na rua. Ok? Eu quero aqui usar a fala do doutrinador que eu gosto muito, que é o desembargador Guilherme de Souza Nutti, desembargador da 16ª Câmara Criminal do TJ, exímio escritor, professor, né, da PUC, enfim, ele é fera. Inclusive estou com o livro dele aqui, de habeas corpus, né, um dos vários livros, uma das várias obras, e eu recomendo que vocês façam a leitura quando for oportuno. Ele fala o seguinte, que não se pode confundir garantia da ordem, garantia da ordem pública com estardalhaço público, estardalhaço feito pela imprensa. Porque se a pessoa é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa, tem trabalho fixo, tem família, tem tudo que indica que a pessoa, se praticou o crime isoladamente. Ela não vive do crime. Está numa empresa há anos, tem um emprego lícito, nunca teve uma passagem pela polícia. Vai prender pra quê? Ah, mas o crime é grave. E daí? Os caras estão falando, e daí? O crime é grave, mas e se a pessoa puder provar que não foi ela? E o princípio constitucional da presunção de inocência? Se o crime grave já justifica por si só, a gente não precisa ter defesa. A gente só sacia o anseio social, manda prender e larga lá. Mas não é isso que a Constituição Federal garante no nosso ordenamento jurídico. Então, quais são
as possibilidades. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, pirâmides financeiras, por exemplo. A pessoa começa a fazer propostas de investimento com rendimento de 9% ao mês. É evidente que isso não é legal, né? Que rendimento que paga 9% ao mês. Mas a pessoa enche os olhos. E aí por 6 meses ela recebe o rendimento e fala, puxa vida, o negócio é quente mesmo. E aí vira uma pirâmide financeira. O pessoal que formou esse sistema criminoso paga o pessoal com o dinheiro de quem está entrando. E vai montando capital até que do dia para a noite você não recebe mais, não acha mais ninguém e o dinheiro some. Compreende que a ordem econômica nesse caso fica prejudicada? Com certeza. Existem regras, existem leis, existem normas para investimento, para o exercício do direito bancário, aliás, de trabalhar como se banco fosse. Existem regras do Banco Central. Outra situação da ordem econômica, cédulas falsas. Como que você vai deixar uma pessoa que distribui cédulas falsas para todo o comércio, em grande escala, solta? Garantia da ordem econômica. Então vimos garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal. A pessoa está atrapalhando, está indo falar com testemunha, está sumindo com provas, está sumindo com veículos. O cara está atrapalhando a investigação. Não basta só responder quietinho, ele tem que ficar intrometendo. Vai atrapalhar a instrução criminal. Não vai conseguir nem deixar o processo tramitar normalmente. E por último, assegurar a aplicação da lei penal. Quando a pessoa tem fortes indícios de que vai fugir. Oscar, mas dá para saber? Não, não dá para saber, realmente. Mas a pessoa não tem onde morar, não tem raiz, não tem família, não tem nada que segure ela, ela pega e dá no pé, ela some. Ou então tem muito poder, né? Para subir no jato particular. Não raro, os passaportes são cancelados quando o juiz decreta a prisão preventiva, para não ter perigo da pessoa poder entrar em outro país. Aliás, não consegue nem sair do país, e se sair, vai ser de forma ilegal. Já vi situações, e eu vi, não é que eu ouvi, eu presenciei que o juiz condicionou a revogação da prisão preventiva mediante a entrega do passaporte nos autos e comunicou já à Polícia Federal para não emitir outro. Ou seja, aplicação da lei penal. Se o cara é condenado, você nunca consegue pegar ele. O que adianta ter a lei penal e você não consegue aplicar ela? Então essa seria a situação. Nossa, Oscar, são poucas situações. Sim, são poucas. É que conseguem criar tantas situações, né, na prática, para encaixar nisso e prender preventivamente, porque a prisão preventiva se tornou o meio pelo qual o judiciário dá uma resposta à sociedade. Mas a sociedade tem que entender, muito embora eu faça parte da sociedade, eu também queira uma sociedade segura, mas não é assim que você vai fazer. Nós precisamos de políticas públicas de segurança, né? Não jogar na mão do juiz para o juiz ir canetando, jogando todo mundo na cadeia, se o caso da pessoa permite que ele responda o processo de liberdade. É disso que eu estou falando. E é isso que você vai ter que defender na sua prova. Oscar, eu não concordo, eu quero ser promotor. Não importa. Isso não vem ao caso agora. Você está prestando OAB? Você está prestando um exame para ser advogado. Então não vem com história de querer ser acusador, querer ser inquisitivo, nada disso. Quando você for prestar Ministério Público, aí você dá a resposta que agrade o Ministério Público, que é queimar o réu em praça pública mediante uma cerimônia de inquisição e oferendas de corpos vivos. Aí sim você faz isso. Aqui você vai ir pelo que a lei fala, pela garantia constitucional. Beleza? Entendeu o nosso tempo? Acabou de dar nosso tempo aqui. É matéria pra caramba, já falei pra vocês, mas a proposta sempre foi muito, muito clara, né? A nossa proposta aqui é você relembrar. Ah, Oscar, eu não estou lendo. Se você não está lendo, pode esquecer. Você tem que fazer a leitura,
Eu estou aqui falando para você relembrar, para você raciocinar, e na próxima semana nós vamos começar a fazer os exercícios juntos. Nós vamos fazer os exercícios ao vivo dos exames anteriores. Eu vou fazer análise de cada caso para você. Eu vou ensinar você a olhar para a questão, grifar e anotar os principais tópicos. Se você fizer do jeito que eu vou te ensinar, você passa. Tenho certeza do que eu estou falando. Você tem que fazer. Beleza? Quero agradecer muito por você ter ficado aqui com a gente até agora. Se você não assistiu, espero que você compartilhe com os amigos que forem assistir depois. Se você quiser assistir novamente, fica salvo no nosso canal. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um like para eu saber que você está gostando, tá certo? Aqui no canto tem o nosso QR Code, sempre. Se você posicionar o seu celular, você vai direto na nossa página do Instagram, Oscar Cursos e Treinamentos, e você consegue ali acompanhar nossas publicações, nossos calendários, falar comigo diretamente pelo direct, e espero que você em breve, 3 semanas só está faltando, que você consiga a sua aprovação e logo logo a gente seja colega na advocacia criminal, beleza? Obrigado, fiquem com Deus, até mais.